O mês de janeiro é o segundo mês campeão de chuva. Muitas pessoas acham que é o campeão. O campeão para mim é o mês de fevereiro, porque chove a mesma coisa de janeiro, só que fevereiro tem menos dias, né, de que janeiro. Mas estamos torcendo muito que seja um mês chuvoso, bastante chuvoso, porque nós estamos precisando de bastante água. Você disse que Bauru não tem conseguido registrar aí o índice pluviométrico nos últimos anos? É, o anual, né? Se você somar o que choveu janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses do ano, você encontra o nível, a quantidade de chuva anual, a quantidade média, por exemplo. Só que ultimamente, desde 99, exceto o ano de 2009, nós não temos conseguido alcançar esse índice. Isso é preocupante? Isso é preocupante porque a geração de energia elétrica pode ter problemas, né? Quanto mais água faltar, pior para eles, e a agricultura também sofre bastante com isso daí. Então o bauruense pode esperar bastante chuva e inclusive tempestades agora? Esse é o ano característico de muito, é o mês, né, característico de muita chuva e o aparecimento das tempestades. As tempestades ocorrem ao longo do ano inteiro, mas nos meses de janeiro e fevereiro, e no próprio dezembro, elas se destacam. São os 3 meses que mais aparecem as tempestades. Figueiredo, fala um pouco sobre esse novo equipamento do IPMET que consegue localizar a chuva na cidade. Na verdade é um programa de computador que foi desenvolvido pelo nosso pessoal da informática lá do IPMET. Ele acopla as imagens de radar, né, e com aquele Google Maps, que é um software livre que tem na internet, onde tem a localização das cidades, das ruas e das avenidas e das rodovias, principalmente nessa época do ano, quando as pessoas viajam bastante. É bom saber como estão as rodovias, né? Então esse programa permite fazer isso. E por enquanto ele não está de acesso à população, porque nós estamos em fase de teste. Precisamos testar bem para corrigir algumas falhas se tiver, para poder torná-lo público. O IPMET fornece um serviço que mostra a sensação térmica. Qual é a diferença entre a temperatura real e a sensação térmica? A temperatura real você só sente dentro de casa, na sua casa, de preferência se a sua casa for pintada de branco e você estiver acomodado no seu sofá, sem fazer muito esforço, tranquilamente. Naquele momento aquela é a temperatura real que você está sentindo. Você saiu de dentro da casa, né? Aí você começa a sofrer interferência do vento e do próprio sol direto em você. O vento, ele faz com que a temperatura seja mais baixa do que realmente seria se você estivesse dentro de casa. Todo o estudo que nós fazemos da temperatura, quando a gente fala assim, temperatura de 24 graus em Bauru, é a temperatura que você sentiria se estivesse dentro da sua casa. Lá fora, passa um ônibus, aumenta a temperatura, o sol direto em você aumenta a temperatura, é uma temperatura diferente. Por ter tantas interferências de ônibus, de pessoas e do próprio sol, de poeira, é que em meteorologia, desde que foi descoberto os termômetros, que é data do século XVII, que a temperatura que a gente fala é a temperatura dentro de casa.